Câmara dos Deputados aprovou no dia 28 de novembro o projeto de lei 9.086 de 2017, que estabelece a Política Nacional de Biocombustíveis, o chamado RenovaBio. O projeto prevê o aumento da produção de combustíveis não fósseis no Brasil, biodiesel e etanol, a fim de que o país reduza a emissão dos gases causadores do efeito estufa e, assim, cumpra com seus compromissos ambientais assumidos na COP21 em Paris. Agora, depois de aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto segue para o Senado. Os efeitos que esta medida pode trazer para o setor sucroenergético do Brasil, a gente fala na entrevista de hoje. Ao meu lado está Roberto Holanda Filho, presidente da Biosul, Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul. Roberto, obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado a você, é um prazer estar aqui de novo. O RenovaBio é o incentivo que o setor sucroenergético precisava para aumentar a produção? Previsibilidade é uma palavra muito importante para nós e para qualquer setor empresarial. Acho que o RenovaBio ele tem uma inteligência muito grande porque ele traz essa previsibilidade e ele traz também, ele é um incentivo à redução de eficiência. Importante dizer, o RenovaBio não é imposto, não é taxação, o RenovaBio é uma construção muito inteligente. Ele foi construído ao longo do ano passado, desde o dia, ele foi lançado no final do ano passado, em dezembro, começou a ser gestado em outubro, foi lançado em dezembro, e agora, fazendo um ano, depois desse ano, ao longo desse ano, ele foi intensamente debatido. O RenovaBio, o projeto final do RenovaBio, ele é resultado de uma construção muito interessante. Primeiro que ele envolveu diversos atores da sociedade, desde pesquisa, através da Embrapa, envolveu o nosso setor, envolveu nossos colegas de outros biocombustíveis, a exemplo do biodiesel, do bioquerosene de aviação. Então, há vários setores, vários segmentos envolvidos, as distribuidoras de combustíveis participaram dessa discussão, e aí vários ministérios, então foi um grupo multidisciplinar e veja, em um ano conseguimos construir um negócio que é muito importante. Então muita gente dizia que não dava tempo de construir isso em um ano, e a gente tem que dar, é importante fazer um reconhecimento ao Ministério de Minas e Energia, especificamente ao diretor Miguel Ivan Lacerda, que é quem conseguiu coordenar esse grupo, o ministro Fernando Bezerra Coelho Filho, evidentemente, que é o líder e o pai dessa tese, assim, foi muito importante nisso, é importante esse reconhecimento. E hoje temos um projeto pronto. Eu acho que a solidez desse debate vem muito em função dessa intensidade ou dessa complexidade dessa discussão. Agora que ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, deve ser votado no Senado em breve. Tem a expectativa disso acontecer na próxima terça-feira. É provável que esse texto flua, siga sendo favorável daqui para frente? Olha, ele passou em 12 dias na Câmara dos Deputados, o que foi uma coisa bastante interessante, é muito rápido. E mais interessante ainda é que a grande maioria dos partidos, não importando o espectro ideológico, foi favorável. Ontem o pedido de urgência apresentado no Senado, ontem tinha 78 assinaturas, ou 78 senadores representados entre 81. Então você vê que é um projeto, é um programa que tem amplo apoio também da sociedade através de seus representantes. A gente espera, sim, que ele vá para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, daí votação de urgência e votação de mérito ao longo da próxima semana. E isso vai fazer com que em 2018 a gente tenha um ano de muito trabalho. Ao longo do primeiro semestre deve ser regulamentado, ou seja, tem muito detalhe para ser especificado a partir da publicação da lei. Essa vai ser a nossa tarefa enquanto representação institucional ao longo do primeiro semestre do ano que vem. O segundo semestre já seria para teste de funcionamento do programa e aí para entrar efetivo em 2019. Você comentava, Roberto, que o programa é inteligente, ele abrange, né, questões importantíssimas a longo prazo, né, em especial questão ambiental.
para que o RenovaBio ele alcance os seus objetivos ambientais, ele propõe algumas metas. Que metas são essas? Olha, essa meta a gente tem que reduzir. O Brasil assumiu compromissos ousados na COP21, que já vamos agora tivemos agora na 22 em Bonn, e a gente precisa, no nosso setor, por exemplo, dobrar de tamanho praticamente até 2030. Essas metas são muito ousadas. O Brasil, que já é uma potência verde, a gente se consolida como um grande exemplo para o mundo nesse sentido. Mas é muito mais do que isso, né? Acho que, evidentemente, que a questão ambiental é muito importante, sob vários aspectos, mas isso também vem ao encontro de um problema muito sério do Brasil, que é geração de emprego. O programa tem um benefício agregado, assim, evidentemente que a gente vai diminuir a poluição na cidade, isso é uma questão de saúde importantíssima. A gente gera emprego, a gente gera renda, a gente desenvolve tecnologia nacional. Então, e mais do que isso, um fato que preocupa, vamos lá, dois fatos que preocupam. Uma questão de abastecimento de energia elétrica. O Brasil não teve um problema de energia porque estava em crise. E nós somos ofertantes de energia elétrica. Aqui no Mato Grosso do Sul, a energia que o nosso setor coloca na rede já é maior do que o consumo residencial do Estado, né? Então tem esse problema. Tem um excedente. Tem um excedente. Não, mas a gente pode ajudar o Brasil a não ter uma crise de energia elétrica. Outra coisa é que o Brasil hoje é um importador estrutural de combustíveis. O Brasil precisa importar gasolina e, veja só, etanol. O Brasil, a gente importou mais de 170% a mais de gasolina e de combustível, vamos lá, de petróleo, diesel também, esse ano. Então tem muito ainda para crescer. Então, o Brasil, o que é que funciona melhor? Importar combustível fóssil, prejudicar nossa balança comercial, ou produzir combustível limpo aqui? Essa é uma resposta que gera emprego. Então, é uma resposta muito óbvia para o Brasil, para a nossa sociedade, inclusive pensando que esse combustível chega no porto. Como é que ele vem para o interior? Como é que ele vem para dentro sem ter logística para isso? Então, o RenovaBio, ele traz um espectro muito amplo de coisa boa. Falando em termos bastante simples, ele é bom em diversos aspectos. E qual está sendo o sentimento do setor aqui em Mato Grosso do Sul a respeito desse novo projeto? Olha, o setor atravessou uma das maiores crises da sua história. Resultado de uma série de fatores, mas inclusive de um planejamento público a nível federal muito ruim para o setor. Políticas públicas erradas e foi uma calamidade no nosso setor, centenas de milhares de empregos foram destruídos, usinas fecharam e nós vivemos uma das maiores crises da nossa história. A gente não saiu dela ainda. Os efeitos desse mau momento ainda sente, mas a gente tem um horizonte muito importante. Eu acho que na hora que o RenovaBio, à medida que o RenovaBio vem se consolidando, a gente vê um horizonte positivo para frente. É importante o pé no chão para saber que a situação ainda não está boa, né? Mas que a gente tem um horizonte, a gente pode começar a planejar melhor, a gente pode começar a pensar até em investimento para o futuro. Então, esse sentimento de otimismo, ele existe hoje no setor? Sim. Eu acho que a gente tem tá muito ruim, mas a gente espera que melhore sim. Vamos falar um pouquinho sobre a relação ou a falta dela do RenovaBio com a CID sobre a gasolina. Eu li várias questões a respeito disso, muita gente traz essa confusão. Tem alguma relação do RenovaBio com o tributo que foi colocado sobre os combustíveis fósseis? Nenhuma relação, são duas estruturas completamente diferentes. Como a gente diz, o RenovaBio, o mecanismo do RenovaBio não envolve imposto. Ele cria um certificado que vai ser negociado em bolsa, mas ele não é imposto, ele não é taxação. E, pelo contrário, à medida que você traz eficiência no produtor, você tem esse reconhecimento. Então, o RenovaBio, ele tem essa coisa interessante, que ele incentiva a eficiência. Quanto mais eficiente o produtor de biocombustíveis for, maior reconhecimento ele vai ter, mais competitivo ele vai ser com os combustíveis fósseis, e isso é o mercado que vai regular. Isso é muito interessante, não é imposto. Roberto, para a gente finalizar,
Aonde que você acha que o Brasil consegue chegar em um médio prazo, vamos dizer, na produção de etanol? Quanto que ele ainda pode crescer? Eu acho que a gente pode muito. A gente tem um detalhe importante. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós ocupamos aí cerca de 800 mil hectares e existem 8 milhões de hectares disponíveis. Os nossos amigos, os nossos colegas da pecuária, cada vez mais eficientes, cada vez precisam de menos terra. Então, isso sobra para o nosso setor e para outros setores, evidentemente, não tem você vê a diferença de 10 vezes só no estado de Mato Grosso. Toda a cana do Brasil caberia aqui dentro sem derrubar uma árvore. Isso é importante, não é só o quanto a gente pode, mas como a gente pode. O setor cresce e pode crescer com desmatamento zero. Isso é um paradigma muito importante para a gente, é um pilar do nosso crescimento. Mas essas metas são muito ousadas, mas a gente pode sim chegar lá. E tem espaço para crescer com sustentabilidade em várias regiões do Brasil, aqui no Centro-Sul, no Sudeste, no Nordeste. Acho que a gente pode dar essa resposta boa para o Brasil em várias regiões. Tá certo. Roberto, obrigada então mais uma vez pela sua presença aqui e por agradeço. Conversar esse assunto com a gente, tão importante. Muito obrigado. E a gente segue acompanhando a tramitação desse projeto no Senado e todos os detalhes você acompanha aqui no Agricultura BR.